Shalom, queridos, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Seja aquilo, queridos, que você estiver precisando da parte de Deus nesta manhã, que você receba, amém? Você está feliz? Se você não estiver feliz, eu creio, no nome poderoso de Jesus, que você vai ficar, amém? Queridos, shalom, meu nome é missionária Melka, nós estamos para mais um vídeo de direção e interpretação através dos sonhos, amém? Como eu disse para vocês, eu amo falar shalom, shalom. Quero agradecer a vocês, mais de 1000 pessoas que estão inscritas no canal. Quero agradecer a vida dos meus pastores, a vida da minha irmã, evangelista Ana Luísa. Quero agradecer a minha família. Queridos, vocês não têm noção de como sou grata a Deus. Como eu disse para você, nessa semana eu vou postar um vídeo mais rápido do que o outro, porque eu disse, nós estamos no mês, né? Tá findando já março, no mês do aniversário do canal, e para honra e glória do Senhor Jesus, a gente tem colhido frutos. Que frutos, missionário? Pessoas que estavam perdidas não estão mais, pessoas que estavam sem direção já conseguiu ter um norte, pessoas que estavam desacreditadas nelas mesmas devido ao dom de sonhos, estão sendo encontradas. Não tem palavras mirabolantes, não tem ainda a estrutura que eu quero. Porém, aquele que não pode faltar tem, que é o Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus, que é a presença do próprio Deus. E assim eu já começo pedindo, Senhor, mude toda a ambiência para a ambiência celestial, que haja uma metanoia, uma transformação, libertar de mente. Senhor, a cada pessoa qual eu entrego no monte, que independente de eu estar gravando o canal ou não, toda semana que eu vou no monte são entregas pedidos, são entregas pessoas, os pedidos de oração, as queixas, os elogios, tudo, as pessoas que gostam, que não gostam, Senhor, troque a ambiência, se faça presente tão atual como agora. Eu te peço, Senhor, toma, Pai, esse momento dessa guerra, troca, Pai, na mente dos líderes mundiais, para que haja paz. Pai, se não houver a paz, Senhor, que os teus servos, Pai, não venham sofrer tantos danos, Pai. Senhor Deus, Pai, não por egoísmo, não, mas para que haja diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Senhor, toma a dispensa de cada um dos teus filhos, toma a saúde, o equilíbrio mental, a disponibilidade para te ouvir, para te servir. Toma a educação dos teus filhos, Senhor, toma, Pai, porque o Espírito Santo é educado e nesse canal a primícia, Senhor Deus, Pai, é o Senhor, mas a educação, o respeito ao próximo Pai, a base, Senhor, o Espírito Santo que nos guia, ele é educado e não fujo disso, não abro mão, Pai, que os seus filhos aprendam, fala bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, por favor. Por que, Deus? Porque, Senhor, Tu és um Deus de princípio, meu Deus, Pai, não podemos fugir à regra. O Senhor não veio para revogar a lei, mas para que se cumpra, Senhor, que haja equilíbrio, Senhor, Deus, Pai, devolva, Pai, aos Teus filhos, Pai, o equilíbrio, a sanidade, Senhor, onde tiver uma opressão, depressão, Senhor, onde tiver omissão, aonde tiver uma acusação, aonde tiver uma obra satânica, maligna, aonde está uma perturbação na mente dos teus filhos, Senhor, que, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importa o dia, a hora, o ano, mas que esta presença, que é atemporal, Senhor, seja tão eficaz e que teus filhos recebam a vitória no nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, o que nós vamos falar hoje nesse canal de direção e interpretação de sonho? Eu prometi para vocês e vou fazer esse e mais um, e depois a gente vai abrir o leque segundo aquilo que Deus falar. Mas nesse mês de março ainda, dentro, cumprindo aquilo que Deus me falou, eu falei para você que eu ia falar sobre orações almáticas. Tá dentro dos sonhos? Tem a ver com sonhos, que depois você vai entender. Missionário, o que você vai falar sobre orações almáticas? Queridos, você já foi vítima de uma oração almática? Você sabe o que é isso? Vamos lá. A nossa alma é aquilo que nos dá os desejos. Isso eu tenho falando com pessoas inteligentes, então eu sei que nós somos, você sabe que nós somos corpo, alma e espírito. E que nós temos que andar em alinhamento, esses três. Porém, muitas das vezes há um desequilíbrio, tanto nosso como externo. Como assim externo, missionário? O que você quer dizer com isso? Querido, eu estou querendo dizer para vocês para que haja um pouco de atenção nas orações que vocês recebem, na imposição de mão que vocês recebem, naquilo que vocês ouvem. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, você não assimila. Se você não consegue ficar com aquilo mastigando, buscar entendimento, você vai recebendo tudo. E isso pode ser gatilho de aprisionamento. E nesse mês, o que Deus quer? Deus quer te libertar, queridos.
pessoas, igual eu estava conversando com uma pastora, e eu estava falando isso com ela, ela falou, Melka, mas eu nunca ouvi falar disso. Porém, tem algumas coisas que você está me falando, Melka, que está me fazendo muito sentido. A missionária Melka, você aprendeu isso como? Queridos, uma que buscando informação, vídeos falando de orações almáticas, buscando, e a palavra de Deus é claro, e dentro da minha própria vida, como eu disse, que Deus me faz anotar certas coisas, e eu fui anotando, eu fui vendo alguns tipos de amarrações. Vamos lá, que você vai entender o que Deus quer falar com você hoje? Queridos, vamos orar o Salmo 91. Vou estar lendo. Vamos lá? Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá suas penas, ele te cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em algumas pedras. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Missionária, por que você quis começar com esse salmo e falar sobre aprisionamento almáticos? Querido, o Salmo 91, eu não sei como você usa, mas ele se tornou uma oração de quê? De escudo, de proteção. Quando nós nos sentimos abalados, quando nós nos sentimos perseguidos, quando nós nos sentimos afrontados no mundo espiritual, até mesmo terreno, nós nos cobrimos do Salmo 91. Claro que tem outros versículos, mas o Salmo 91 que abrange todas as áreas. Fala da casa, fala do corpo, fala da mente, fala de estar escondido. Então nós temos que aprender a orar o Salmo 91. Reivindicar ele, Senhor, eu habito no esconderijo do Altíssimo, Senhor, eu preciso. Queridos, por quê? Vamos lá. Fácil não é. Aprender dói. Aprender demanda tempo. E o que o Senhor tem falado comigo, queridos? Às vezes, as pessoas estão muito enganadas com o reino de Deus. E isso é até triste, sabia, Cris? Cada hora que a gente ouve toda hora que você pode ver notícia, pessoas falando de pastores que caíram, que fizeram isso, fizeram aquilo, pessoas que confiavam nos seus líderes e por alguma forma os líderes não deram para ela aquilo que era a expectativa delas. E a gente tá imune a isso? Não, nós não estamos imunes a isso. Querido, mas a questão é que as coisas de Deus, ele é muito certa, muito certa. E primeira coisa que Deus faz, que o Espírito Santo faz em nós, é abrir o nosso entendimento. Querido, eu não estou falando de revolta. Não existe pessoa ilideradas, não existe pessoa autossuficiente no reino de Deus. Não existe, nós somos um conjunto, nós somos um corpo. A palavra do Senhor diz isso. Se todo braço, se toda mão quiser ser pé, se toda a cabeça... Gente, não tem como. Não tem como. Primeira coisa que você tem que aprender.
Há uma hierarquia, quer você queira ou não. Há autoridades no reino espiritual, quer você queira ou não. Há liberações no mundo espiritual, quer você queira ou não. Há pessoas que têm segredos no mundo espiritual, quer você queira ou não. Há pessoas que sabem movimentar o reino espiritual de uma maneira que outras não sabem. E isso às vezes se torna muito perigoso para quando a gente é leigo em certos assuntos. Porque tudo a gente vai achando que é normal, tudo a gente vai achando que tá certo, todas as orações a gente acha que é pro bem. Queridos, não é. Eu quero te provar que não é. Missionária, como que não é? Querida, Sara orava, queria um filho. Sara queria um filho. Missionária, o que tem isso a ver com orações almáticas? Tem a ver. Porque quando a alma dela já não suportou mais esperar, ela deu a serva dela. E quando ela deu a serva dela, ela interferiu na vontade de Deus. Quando a oração é da alma, ela causa uma interferência na vontade de Deus. E isso nos torna uma consequência gravíssima. Mas eu quero falar para você hoje, abrir um parênteses, quero que você entenda bem. Por favor, aprenda a ouvir. Sente para aprender. Aprenda a ouvir para você não cair nessas armações da sua alma, desejar mais do que o Espírito e mais do que Deus. Querer ajudar Deus, isso é gravíssimo. O Salmo aqui de 191 nos coloca totalmente dependente do Senhor. O Senhor é nosso escudo. A fidelidade dele é um escudo protetor. Então, queridos, Deus nos guarda, Deus nos direciona. E que missionária, eu não estou conseguindo entender o que você quer falar, queridos. Cuidado com... Olha só. Eu conheci um pastor que ele ensinava muito a oração do... Senhor, protege o meu córtex craniano frontal. Esse aqui. Essa área. Já foi comprovado que essa área nossa do cérebro, ela, ativada em oração, jejum, em busca de monte, em conjunto de oração, em espiritualidade. Eu não estou falando de chagas, não estou falando disso. Estou falando para você entender que essa área nossa aqui do cérebro, essa área aqui, esse córtex craniano frontal, essa parte nossa aqui, ó, ela é uma das passagens principais que nos conectam a Deus. Então, essa está... não sei se você já ouviu falar, a criança nasceu, está com a muleira aberta. Cuidado com a muleira da criança, que o ossinho molinho, cuidado. Querido, isso não é à toa, isso é conhecimento dos antigos. Mas, querido, essa parte nossa aqui se conecta com Deus. Vou orar com a boca no pó, coloca a testa no pó, Senhor, é sinal de humilhação, de rendição, Senhor, Senhor, eu tô com a minha cabeça aqui no pó, Senhor Deus Pai, aqui me conecto a Ti, conexão com o Pai, amém? Primeira coisa, você entendeu isso? Segunda parte, quando você deixa uma pessoa orar, colocando a mão na sua cabeça aqui, e você não ouve o que ela está falando, querido, de bem ou de mal, essa conexão, ou ela está interferindo, ou ela está te ajudando. E muitas das vezes você, por respeito, qualquer coisa, não presta atenção e vai, amém, 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 amém. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? E tudo bem, missionária, mas eu nunca vou a lugar que coloca a mão, mas que lançam palavra. Você só vai prosperar se você ficar dentro desse metro quadrado. Você só vai ficar rica espiritualmente, você só vai ter dons se você ficar dentro desse metro quadrado. A partir do momento que você sair desse metro quadrado, você não tem dom mais. O seu ministério é muito grande se você ficar dentro desse metro quadrado. Se você não ficar nesse metro quadrado, você não tem ministério. A pessoa vai, amém, amém. Você está concordando. Você está se aprisionando. O reino de Deus é tomado à força. Mas Deus não força ninguém a nada. Deus, ele te ensina. Ele te conduz. Querido, cuidado com o assim seja. Os amém que você tem dado. Queridos, infelizmente há pessoas com domínio do mundo sobrenatural que aprisionam pessoas. Pessoas que não conseguem se ver... Que a alma já não que a alma, que o espírito já não pertence àquele lugar,
que o corpo já não pertence, mas a pessoa está tão aprisionada por palavras, por orações, que a pessoa não consegue se libertar. A pessoa está com a vida toda amarrada, está uma vida toda fracassada, porque estão amarradas automaticamente. E às vezes as pessoas até tentam sair. Você já viu isso? As pessoas falarem isso? Vai sair, mas vai quebrar a cara, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai voltar na miséria para esse lugar. Querido, você tem certeza que Deus quer isso para você? Você tem certeza que essa oração é de Deus? Você tem certeza que Deus quando trata, Deus sabe tratar, Deus quando Ele corrige, Ele sabe corrigir. A palavra diz, humilhai-vos perante as fortes mãos do Senhor, para que no momento oportuno Ele te exaltará. É humilhar para Deus. Será que realmente Deus quer que você entre num período de escassez profunda para mostrar a elevação do ego, do que eu disse para as pessoas? Pessoas que estão frustradas com o evangelho porque estão amarradas automaticamente, a alma não está livre. A pessoa sai de uma igreja, entra noutra igreja, e nesse determinado contexto, eu estou falando para cristão. Pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão tristes. Queridos, não é porque a minha irmã não está aqui, mas a minha irmã também, eu tenho falado com ela isso, que Deus tem falado isso comigo, Deus tem falado negócio de oração almática. Gente, sabe quanto que eu aprendi isso, queridos? E eu vou dar o testemunho sobre o meu casamento. Queridos, quando eu comecei a orar para Deus, querendo que Deus faça com o meu marido aquilo que eu queria. Senhor, eu queria que você fizesse isso na vida do meu esposo, eu queria que você fizesse isso. Queria, Senhor, Deus traz, né? Senhor, gente, eu estou falando sério, Senhor, converte o meu marido, Espírito Santo, converte meu marido, tira meu marido das drogas, tira meu marido. Um dia Deus falou comigo assim como eu estou falando contigo. Missionária, está tu chorando para um marido, está tu chorando por um homem, mas eu estou falando, eu vou entrar na vida do meu pastor, eu estou cuidando do meu pastor. Aí não é o micro, não é meu umbigo, há um macro, há um mais de Deus para a minha vida. Então não é as minhas coisas, é uma obra, há um propósito. Aí a minha oração, Senhor, no meu celular hoje, o contato do meu esposo é pastor Gilson, o nome do meu esposo. Porque quando Deus falou comigo, eu entendi que não tem nada a ver com a minha alma, tem a ver com o propósito. E quantas das vezes, queridos, as mães oram por filhos, Senhor, faz isso com meu filho, faz isso com meu filho, faz isso, e Deus não vai fazer, porque e graças a Deus que Deus não faça, e se fizer, o peso quando der errado vai ser muito grande sobre a sua vida, que você poderia falar, nossa, eu quis tanto isso para o meu filho e não era aquilo que ele queria, não era aquilo que ia fazer ele feliz. Queridos, hoje nessa, não sei que hora que você vai ouvir, mas cancele as orações almáticas. Se você ora com desejo almático para cima de alguém, não ore. Peça para Deus colocar as palavras certas. Assim como eu peço para Deus mudar a ambiência, mudar a metanoia, não é para mim, é para o reino. Eu não quero ninguém aprisionado a mim. Eu não quero ninguém que me idolatre. E eu falo para você com toda sinceridade, eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, que eu falei pro meu esposo que eu estava meditando, que Deus estava falando para mim, olha só, colocaram, né, entre parentes com muito carinho e respeito, fizeram da Flor de Lis um marco nacional. Quando ela caiu, a gente não vê ninguém falando, nem artista, nem rico, nem pobre. E Deus falou, sabe por quê? As orações almáticas. Você faz uma expectativa na pessoa segundo aquilo que você quer, mas não segundo aquilo que Deus quer. E quando a pessoa não estabelece aquilo que você quer, descarta. É mais fácil. Fala mal. Mas o mesmo joelho que dobrava a Deus para as orações almáticas, segundo que Deus use ela, para que Deus revele através da vida dela, que o Senhor faz o manto, o ré, o pé, o tal, tu, plus, na vida dela. Eu falo para você, eu duvido que eu vou falar 70 para não ser pessimista, que 70% dessas pessoas já não oram mais por ela. 70% dessas pessoas não acreditam mais na conversão dela. Que 70% dessas pessoas já ignoraram ela, e assim é na nossa vida.
Pessoas que fazem oração almáticas para nós. E quando as orações são atingidas de alguma forma, e de alguma forma a gente não retribui daquilo que a pessoa quer, a gente já não presta mais. A gente já não serve mais. Então, querido, cuidado com orações almáticas. Sara queria um filho. Deus deu Ismael, mas Ismael não supriu a expectativa da vida dela. Virou fardo. Colocou uma vida neste mundo que virou um fardo para ela e que fez uma divisão no reino de Deus. Você está me entendendo como é sério as orações almáticas? Quando você permite que alguém olhe para você segundo o desejo do coração dela, para a tua vida, sendo que Deus nos fez indivíduos pensantes, pessoas que nos faz diferente do animal, que nós temos coisas que nos diferenciam e que nós somos indivíduos, que a nossa identidade, todo mundo fala isso, prega sobre isso, é única, mas que pessoas têm a mania de achar que ela é o escudo que sabe mais do que Deus, que nos ama mais do que Deus, que o que ela quer para nossa vida é melhor do que Deus quer, e nos aprisiona. E depois você faz força, ó. Ai, eu quero romper, mas eu não consigo. Eu jejuo, eu subo um monte, eu desço um monte, eu pago, eu faço isso, eu oro, eu tenho devocional, mas Senhor, mas eu tô aqui assim, Senhor, uma camisa de força. Aí o evangelho, a palavra de Deus, as coisas começam a não ter o mesmo valor. Aí a pessoa começa a ficar frustrada. E sabe quem é a primeira pessoa que a pessoa culpa? Deus. Sabe o que é a primeira coisa que fica defasado? A obra. Porque os trabalhadores começam a ficar coloca a mão no arado e não olha para trás, nós começamos a ficar com a mão frouxa. Mas sabe por quê? Porque está aprisionado. Missionário, o que você quer falar nesta manhã? Queridos, de uma maneira muito simples, que eu tenho certeza que foi essa primeira explicação. Eu quero falar para você, preste atenção, queridos, no meio que você vive. Preste atenção nas palavras que você ouve. Queridos, o corpo fala, mas a boca fala muito mais. O coração vomita muito mais. Queridos, e eu tenho pregado sobre isso, sobre o filho pródigo. O pai não estava preocupado com o filho que saiu, nem com o filho que estava. O pai queria, naquele momento que o filho voltou, o pai queria se alegrar. Sabe por quê, queridos? Porque tem coisas na nossa vida que acabou. Mas, queridos, as pessoas estão tão aprisionadas que as pessoas não conseguem se alegrar com a alegria do outro. Por que eu falo feliz? Seja feliz, seja feliz. Porque quem é feliz não enche o saco. Quem é feliz não fica preso por muito tempo em orações almáticas. Quem é feliz, querido, bate e volta. Sabe por quê? O escudo de proteção, a alegria do Senhor é a nossa força. O escudo de proteção, os discernimentos, a ligação com o Espírito, Senhor, eu fico triste hoje, mas a minha alma feliz transborda. Quê? Fez uma oração? Quê? Não vou romper? Que tá amarrado. O reino de Deus é amplo. Nosso Deus é Deus de ão, não é Deus de inha. O nosso Deus não é Deus de coisa pequena, é de coisas espetaculares. No tempo da pandemia, o que teve de gente tirando foto de sol, de lua, de estrela, do mar, porque abriu-se os olhos e viu que as coisas estavam maravilhosas, porque algumas arranhuras nos olhos que impediu de ver já não estavam ali mais. O nosso Deus é Deus de ão, não é Deus de inha. E o Senhor, nesta manhã, nessa tarde, nesta noite, madrugada, eu não quero saber que hora que você vai ver, mas o Senhor está falando. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. Se você está aprisionado, tanto por aprisionamento de sacerdote, aprisionamento familiar, de pai, de mãe, a sua alma está aprisionada a relacionamentos, a sua alma está desejosa por uma coisa que Deus já tirou da sua vida. A gente fica, querido, tem coisa que Deus já tirando da nossa vida, a gente quer, porque acha que a gente sabe mais do que Deus. Missionário, eu não acho que eu sei mais do que Deus. Quer saber, sim. Está na dependência de Deus, como o Salmo 91 diz, que ainda que você vê, você tem noção do que é ver 1.000 pessoas caindo ao seu lado, 10.000 a outra, e você ter a certeza que você não é atingido? Assim é quando as pessoas nos oram, achando que a gente não tem discernimento daquilo que a gente está ouvindo. Queridos, abra tua mente para Deus. Oxigene seu cérebro com a inteligência de Deus do céu. Tome da raiz de Jessé. Receba os 7 Espíritos de Deus. Querido, usa coraça.
da justiça, use o capacete da salvação, o cinto, mas seja livre, faça a obra, ative a alegria no seu coração. Querido, se eu fosse parar por cada coisa errada, cada oração errada, cada desejo errado para minha vida, nem aqui gravando esse canal estava. Porque tantas coisas que a gente ouve. Querido, mas eu não sou aprisionada pelos outros, eu sou livre em Jesus Cristo. E essa liberdade incomoda. Mas é com essa liberdade que eu tenho respeito e temor a ela, que eu procuro andar segundo aquilo que a palavra diz, não segundo aquilo que eu acho. E receber as orações segundo o que a palavra me diz, não segundo o que os outros querem. E isso é só com maturidade. Pessoas que oraram errado pela minha vida, que desejaram coisas erradas para minha vida, Senhor, glória a Deus que me fizeram aprender hoje. Eu não tenho tempo para perder. Ai, Senhor, eu já fiz essa oração. Ai, meu Deus, nossa, Senhor, não pode pedir para matar. Não pode. Senhor, então converta. Quando eu me converti de verdade, eu quero que o Senhor converta todo mundo. Porque eu sei que a obra que o Senhor fez na minha vida é suficiente para mim, mas tem uma obra que será suficiente para outra pessoa. E a tua palavra, a tua obra é demais, demais, maravilhosa. Você está entendendo? Que Deus quer restaurar as tuas faculdades mentais, espirituais. E Deus quer te ensinar a colocar a alma no lugar dela. Deus quer falar, ei, alma, você estava aprisionada errada. Vai para o seu lugar. Melancolia, depressão. Porque, queridos, quando nós estamos amarrados por orações que não é que Deus quer, mas almáticas, a opressão vem, a depressão vem, porque você não consegue se libertar e você começa a achar que está endemoniado, você começa a achar que está ouvindo vozes, você sabe por quê? Porque a gente fica perturbado. Eu estou falando porque eu passei por esse momento. E quando Deus falou, vai pro joelho, e quando eu fui pro joelho, Deus me deu revelações tremendas. E o Salmo 91 me sustentou. Por que está batido a minha alma? Por que se angustia dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus e um dia eu louvarei. Ei, agora é o momento de eu estar louvando a Deus, porque a minha alma esperou no Senhor. Eu não esperei no Benedito, no Tomé, não esperei no Felipe, não esperei no Joaquim, eu esperei no Senhor. E isso foi o suficiente. Passei pelos momentos de angústia, mas o Senhor, todavia, ouviu o meu clamor, e Ele se inclinou para mim, e todavia me libertou, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então seja livre. Seja livre e quebre hoje, no nome poderoso do Senhor Jesus, todas as orações almáticas de aprisionamento sobre a sua vida. Relacionamentos almáticos, problemáticos, exaltivos, cansativos, seja liberto no nome do Senhor Jesus. Falta de emprego por maldições, portas fechadas por orgulhos, seja quebrado no nome do Senhor Jesus. Interferências almáticas em relacionamento, família, filho, seja quebrado no nome do Senhor Jesus. Interferências almáticas na vida financeira, que você não pode romper, que você não pode viver, que você não tem direito, está repreendido no nome poderoso do Senhor Jesus, porque o Senhor tem um escudo de proteção, assim como Ele tinha com Jó. Nós temos uma cerca de proteção, e essa cerca quem ergueu foi o próprio Senhor Jesus. E não há força na terra para derrubar, a não ser que você queira. Mas se você quer, está vendo esse canal, e você quer ser livre em todas as áreas, ser pleno em todas as áreas, receba a oração de libertação. Porque a palavra do Senhor, se o Filho vos libertar, não é a missionária Mel, pelo amor de Deus, não sou eu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente livre você está. Então seja livre, no nome poderoso do Senhor Jesus, em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Fique com Deus. Um grande abraço da missionária Mel. Se você quiser fazer o Pix, está aí, fique à vontade. Você não é forçado, você é livre. Mas seja feliz. Seja feliz. E se você não gostou do vídeo, dá seu não gostei, é a vida que segue. Se gostou, dá seu gostei. Queridos, o vídeo tem esse padrão, que não tem um padrão, que é segundo aquilo que Deus mandar. Queridos, igual eu ouvi comentários aí, demora muito para explicar. Queridos, há milhares de canais, há milhares de vídeos, você não é obrigado a ficar aqui. Mas eu amo a sua vida do mesmo jeito. Espero que Deus coloque em você a paciência. Amém? Para esperar, porque às vezes não está no começo. Aprendi isso.
A glória, às vezes, não está no começo, está no final. Queridos, shalom, shalom, tá? A vida de vocês seja abençoadíssima, porque eu tenho certeza, se você está nesse canal, é porque você é mais do que livre, porque o Cristo Senhor Jesus te encontrou. Sendo da igreja evangélica ou não, você é criatura de Deus, se tornará filho de Deus, porque se você crer e for batizado, tá? Isso será chamado filhos de Deus. Então, queridos, se você é filho de Deus, se você está aprisionado, angustiado, se você não está entendendo o que está acontecendo, tá aí uns começos dos segredos para a sua libertação. Ó, um beijo, abraço da missionária Melka, fique com Deus, queridos, e logo vou estar dando um testemunho da outras partes da minha vida. Como eu disse, eu vou fazer uma série de crente para crente, e Deus vai nos levando a lugares altos, porque assim o nosso Deus é Deus de ão e não de inha. Seja feliz, porque quem é feliz não enche o saco de ninguém. Beijo e abraço.